Vocês que estão aqui, na verdade, o manual do recreador iniciante, a ideia é para iniciante. Mas só que o iniciante não necessariamente aquele que não sabe nada. Por quê? Porque a gente sempre tem algo para aprender. A gente sempre aprende em algum momento da vida. Então, aqueles que estão começando agora, ou aqueles que já começaram e estão aí no meio da recreação, estão há 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, tudo isso não deixa de ser início. Eu estou há 16 anos da área da recreação e sempre aprendo coisas. E isso é muito legal. Eu tenho a mente aberta para aprender. Tem uma analogia muito legal da couve e da rosa. A couve, ela nasce bem aberta. E aí, no final da carreira da couve, quando ela está bem fechadinha assim, ela cumpre o propósito dela, que aí vai para as mesas das pessoas, para as pessoas se alimentarem. E a rosa é diferente, a rosa ela nasce fechadinha. E aí quando a rosa vai cumprir o propósito dela, a rosa ela tá aberta e ela tá linda. E aí a gente entrega essa rosa para alguém. E qual que é essa analogia? A gente tem que ser como rosa, até começar a nossa carreira fechadinho. Mas com o tempo a gente abrir cada vez mais a nossa mente para absorver tudo de bom que tem em outros locais e com outras pessoas. O que a gente não pode ser é uma couve, até começar aberto, mas aí começar a se fechar, se fechar, se fechar e pensar assim, cara, não aprendo mais com ninguém, eu sei tudo. Não, não é assim que funciona. Sempre tem alguém que tem algo para nos ajudar. E eu quero ajudar vocês hoje com a mensagem de erro, que é o nosso primeiro tema aqui. Se alguém de vocês aí já fez algum curso meu, de alguma forma, gratuito ou pago, escreve aí nos comentários #eu, que aí eu vou saber que vocês fizeram o meu curso. Primeiro, eu tenho muito conteúdo aqui. Eu vou dar o meu esforço, vou dar o meu máximo para conseguir entregar tudo que eu planejei. Eu tenho tudo na cabeça, tenho tudo montado e eu também tenho tudo escrito aqui, ó, para vocês entenderem. Eu gosto disso, eu gosto de escrever para não esquecer, para tentar entregar tudo aquilo que eu pensei e tudo aquilo que eu acho interessante, que eu venho ouvindo por aí. Quero cumprir com esse compromisso com vocês e entregar tudo que eu planejei. Então, bora lá. Nessa mensagem de erro, eu trouxe três mensagens de erro para vocês. E o que é essa mensagem de erro? Qual que é a ideia da analogia dessa mensagem de erro? Quando a gente entra no sistema, no computador ou algum lugar e a gente está fazendo algo errado, vem uma mensagem ali de erro. Significa que nós estamos fazendo algo errado. E o interessante é quando a gente trabalha com tecnologias, que é uma máquina, se está errado, é porque está errado mesmo. Vocês tentaram dar algum comando? Por exemplo, no Mac, eu tenho um Mac, é Ctrl F, find, buscar alguma coisa. Se eu dou o comando errado, não vai funcionar, ele não vai buscar, porque eu apertei uma outra tecla. E o interessante é que na recreação, nós não trabalhamos com máquinas, nós trabalhamos com pessoas. Pessoas são interações humanas, são relações humanas e pessoas são diferentes. E nessa jornada, nessa trajetória que vocês têm como recreação e eu tenho como recreação, como recreador, eu já ouvi muita coisa e muita coisa errada. E essas mensagens erradas que foram faladas para mim, eu ouvi, eu absorvi, eu entendi, eu fui pesquisar para ver se era isso mesmo. Mas tem pessoas que não fazem isso, elas escutam essa mensagem e acreditam que aquilo é uma verdade e continuam nessa jornada errada. E eu quero falar para vocês algumas mensagens de erro. Eu separei 3 mensagens de erro, que é o que a gente mais escuta por aí e que a gente ouve pessoas falando: puxa vida, cara, então é assim mesmo, então eu vou sair da área. Ah, é assim mesmo, então eu não vou conseguir. Poxa vida, é assim mesmo, então isso não é para mim. Então presta atenção, talvez vocês passaram por isso, estão passando por isso, ou talvez vocês podem vir a passar por isso. Tem muita coisa, mas eu separei 3 delas. E a primeira eu não posso trabalhar com recreação. Eu não sei se vocês já ouviram por aí, eu já ouvi em lives, eu já ouvi em vídeos, eu já ouvi pessoalmente pessoas falando sobre isso, dizendo que a área da recreação é única e exclusivamente para um tipo de pessoa, para um tipo de profissional, que é aquele que é formado em educação física. Então essa é a primeira mensagem de erro. A recreação. Quem pode trabalhar com recreação? Qualquer pessoa pode trabalhar com recreação. E por que qualquer pessoa pode trabalhar com recreação? Porque a recreação ela não é uma profissão.
por ela não ser uma profissão, ela não está embaixo de algo que regulamenta essa profissão. Se não tem um regulamento dessa profissão, não significa que uma única graduação, que seria o profissional de educação física, é dono de trabalhar nessa área. Então, qualquer pessoa pode trabalhar com recreação. Aquele que tem graduação ou não, aquele que é formado no ensino médio ou não, não importa, não importa a sua formação. E, por lei, a recreação ela é uma área de ocupação. Por ela ser uma área de ocupação, qualquer pessoa pode ocupar essa área para trabalhar com recreação. E aí tu pode me perguntar assim, Kleber, beleza, então qualquer um pode trabalhar com recreação e daí? Já era? Tanto faz? Qualquer um? Não. Se perguntar para mim, Kleber, quem que tu acredita que seria a melhor pessoa para trabalhar com recreação? Eu acredito que é aquela pessoa que estuda. A pessoa que estuda, por quê? Porque ela vai lidar com pessoas e ela tem que aprender a lidar com pessoas. As pessoas são diferentes, as pessoas mudam. Então a pessoa que estuda, que faz uma graduação, que faz curso, que se atualiza, que lê sobre o tema, que faz cursos de curta duração, cursos de média duração, cursos livres, enfim, a pessoa que estuda para trabalhar com a recreação. É a mesma coisa. Precisa de uma formação para a gente trabalhar no caixa do supermercado? Não, não precisa. O caixa do supermercado ele está lidando com pessoas. Mas pensa comigo, se o caixa do supermercado ele aprender mais sobre pessoas, se ele souber conversar com pessoas, se ele entender como é que funciona o mercado, se ele souber que aquele produto que a pessoa comprou é um produto que ele consome e ele gosta muito, ele consegue interagir mais com aquela pessoa, porque ele entende do universo ao qual ele trabalha. E aí, Kleber, quem que tu indicaria para trabalhar? Eu gosto muito porque eu sou da área de ensino, eu sou da área de formação, então eu gosto muito que as pessoas aprendam. E não quer dizer que alguém que tem uma graduação, um mestrado, um doutorado na área de recreação, ele é melhor do que aquela pessoa que trabalha desde sempre no chão, lá do hotel, por exemplo. Pode ser que ele saiba muito mais do que aquela pessoa que fez mestrado, que fez o doutorado naquela área específica. Sendo assim, totalmente ao extremo, só para vocês entenderem. Por que isso? Porque além da gente saber a teoria, a gente tem que saber a prática. Então, quem que seria o melhor profissional para trabalhar com recreação? Quem que seria a melhor pessoa para trabalhar com recreação? Vocês que estão aqui, aprendendo cada vez mais. Vocês podem estar estudando uma graduação ou não. Vocês talvez queiram estudar uma graduação, fazer uma graduação ou não. Mas assim, o fato de ser graduado, ele te abre algumas portas. Se eu tenho uma graduação, eu posso concorrer a uma vaga de emprego ou um concurso ou numa prefeitura, ou em algum lugar que precise, que tenha essa graduação, que está lá escrito, precisa ter graduação em educação física, precisa ter graduação em pedagogia, precisa ter graduação em determinada área. Então, tecnicamente, precisa ter uma faculdade para trabalhar com recreação? Não. O que precisa é a gente saber cada vez mais o nosso público-alvo e entender mais sobre esse público-alvo. Lógico, quem tiver mais aprendizado, mais conhecimento, mais leitura, mais estudo, talvez ele pode sair na frente de uma outra pessoa. Então é isso que a gente tem que pensar. Não tem que brigar assim, aquela empresa lá, quem trabalha para eles não são formados. Eles não têm não sei o quê. Olha, o recreador lá não é formado, não tem nenhum ensino médio. Cara, não pensa nisso. Não pensa na grama do vizinho. Pensa em ti. Para de focar nos outros e foca em ti. Aprenda mais, estude mais. Está fazendo um curso? Faz assim agora, dá um print aí na tela e coloca lá no teu Instagram e marca aprendendo cada vez mais para me tornar um profissional melhor na área de recreação. Puf! Coloca no seu Instagram, coloca no seu store, coloca no seu feed. Se tu trabalha com o Instagram para divulgar o teu negócio, a tua empresa de recreação, ou tu como um recreador, uma pessoa física que trabalha para outras empresas, a empresa vai olhar e pensar assim, nossa, o cara tá se especializando mais, ele está fazendo um outro curso, ele está fazendo uma outra live, ele está aprendendo mais. Então pense em si, aprender mais para fazer um excelente trabalho para que o cliente te contrate não por tu ser o mais barato, mas por tu ser o melhor. Não que o cliente te contrate por tu ter 1, 2, 3, 4, 5 graduações, mas por tu mostrar que tu é um excelente profissional da recreação. Sabe conversar com o cliente, sabe conversar com as crianças, com os adolescentes,
com os jovens, com os adultos, com os idosos, entende da situação, entende de sociedade, entende do momento que estão vivendo, sabe realizar brincadeiras com e sem materiais, sabe um monte de coisa. Eu fiz a faculdade de Educação Física e tive a disciplina de recreação, e aí eu aprendi muita coisa fora da graduação. Eu sou graduado em Educação Física, mas tudo que eu aprendi sobre recreação eu aprendi em outros lugares. Eu fui aprendendo com a prática, eu fui estudando, eu fui vendo em outros lugares. Então não significa que ser um graduado na área é melhor do que uma pessoa que não é. Pode ser que alguém que não é graduado sabe muito mais que tu, sabe lidar muito mais com as pessoas, então não aponte o dedo e fala, mas ele não tem graduação. Não. Já que tu tem graduação, estuda para ser bom que nem ele. E ele fala assim, cara, eu sou muito bom, mas eu não tenho graduação, então eu vou fazer uma graduação também. Sabe por que isso? No final das contas, por que isso? Sem enrolação, quem que vai crescer? A área da recreação. E a gente trabalha com o quê? Com recreação. E o que a gente gostaria que acontecesse? Que a nossa área crescesse. Quanto maior a nossa área for, mais a gente trabalhar com ela e mostrar o quanto ela é importante, cara, tem emprego para todo mundo. Então não fica nesse mimimi, não dá para trabalhar com recreação porque não é formado, não dá para trabalhar com... Não, cresçamos todos nós para melhorar a nossa área. E aí a gente pensa assim, qual que é o perfil então para trabalhar com recreação? Se vocês entrarem no Google e perguntar perfil para trabalhar com recreação, é interessante porque vocês vão ver vários tipos de perfis ali. Tem que ser desinibido, tem que ser ético, tem que ser pontual, tem que ser um monte de pontos que tem que ser. Tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso. E eu, Kleber, não gosto muito de usar a palavra perfil. Porque perfil, se a gente for lá e ver qual que é a ideia do perfil, coloca no Google, conceito de perfil. Vai ser mais ou menos assim. Perfil é quando a gente está de lado, então a gente consegue saber quem é uma pessoa de lado. E o perfil, quando a gente vai numa outra empresa ou numa outra área que não é da recreação, a gente leva o nosso currículo e aí a pessoa lá do RH fala assim, seu perfil não está de acordo com a nossa empresa. Então parece que tem que ser assim, né? A empresa é assim, então o perfil tem que ser exatamente assim, como a empresa precisa. Então tem que ser igual, tem que encaixar. E eu não gosto muito de perfil, por quê? Porque eu, Kleber, até a faculdade, sabe como é que eu fazia na escola? Eu ia bem nos testes, nas provas, eu ia bem nos trabalhos, aqueles que tinha que entregar. Porque quando era um trabalho que juntava o grupo e falava assim, tu fica com a introdução, com a conclusão, com a metodologia e vamos apresentar na frente da turma, eu não ia nessa aula. Eu organizava, eu estudava, conversava com a galera no grupo e tudo mais, só que no dia da apresentação eu não ia. Eu tinha notas boas, então se eu não apresentasse eu não ia ficar em recuperação, nunca tirei vermelho, e beleza. Por quê? Porque eu tinha vergonha de estar na frente da turma e expor aquilo que eu tinha estudado e falar aquilo ao qual eu sabia. Olha só. Então eu sou o cara que não posso trabalhar com recreação. Por quê? Porque não é o meu perfil falar em público e lidar com pessoas. Uma outra coisa que eu sou também, eu sou um cara mais caseiro. Eu sou um cara que seria a pessoa mais organizada numa equipe de recreação. Eu não sou aquele cara que entra no meio e vamos lá, galera, e todo mundo junto e vem comigo. E eu centro das atenções e consegue dominar todo mundo e bora lá. Não. Quando eu estou com o meu grupo controlado, com a minha equipe, 30, 15, 20, 40 crianças, ali eu consigo. Seja com os adultos, com os adolescentes, beleza. Mas eu não sou aquele que chega causando e tem atenção para si. Porque eu sempre fui de chegar na minha, de conversar mais um por um e não com todo mundo. Então significa que eu também não posso ser um recreador que está na frente agitando, né? Geralmente o recreador é aquele, que tá lá, vamos lá, todo mundo para cima. A gente tem isso como um perfil de recreador. Então, só por esses 2 pontos, Kleber, tô fora, não posso ser recreador. Mas o que eu fiz durante esse tempo? Eu, ao invés de usar a palavra perfil, eu gosto de usar habilidades e competências. Por quê? Eu desenvolvi habilidades, eu aprendi algumas coisas. E aí eu comecei a colocar essas habilidades em prática. Coloquei elas, fiz a competência, coloquei isso em prática. E aí então, antes de eu, por exemplo, eu vim aqui, estou aqui com vocês na live. Antes de eu começar a live, eu já fiz a live toda offline. Então eu já pensei como que ia começar, o que eu ia fazer, que hora eu ia falar, como que ia ser, escrevi o meu roteiro.
Quando eu vou dar aula na faculdade, eu também, antes de entrar na aula, eu já dei aula no offline. Eu já pensei como que vai ser, como que eu vou chegar, será que hoje está chovendo, eu vou fazer qual quebra-gelo, como que eu... Então eu já penso isso tudo antes, que aí já está tudo na minha cabeça. Então quando eu chego lá na hora, eu consigo desenvolver muito bem. E aí eu, poxa vida, mas eu sou um cara retraído, eu sou um cara que ou converso só com os meus amigos. O que eu aprendi? Eu aprendi a saber de outros assuntos, comecei a estudar outros assuntos. Dependendo do público, quando eu trabalhava com idoso, eu estudava o que estava passando na novela. Que daí eu conseguia brincar com todo mundo, eu conseguia interagir com todo mundo, eu tinha um assunto para falar com as pessoas, então não era do nada. Às vezes as pessoas falam assim, tem que ser, tem que improvisar. Eu acredito que o improviso ele existe, mas quando antes a gente já sabe tudo que pode fazer. Então eu já sei tudo que eu posso fazer. Eu tenho 10 coisas para fazer. Então aconteceu algo, eu não vou improvisar do nada. Eu peguei uma dessas 10 coisas que já estavam aqui e eu fui lá e coloquei em prática. Então eu comecei a aprender cada vez mais qual que é a minha dificuldade. Eu desenvolvi habilidades, transformei ela em competência e comecei a colocar em prática tudo isso, né? Ó, a Nana Animadora colocou assim, ó, quando comecei a trabalhar com eventos, morria de vergonha. Hoje nem sei o que é. Durante esse tempo, durante as atividades que ela foi trabalhando, provavelmente ela criou estratégias para desenvolver isso. Talvez não é uma estratégia que ela pensou, ó, vai ser assim, 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 igual ó, vai ser assim, assim, assim. Mas com o desenvolver, ela conseguiu ter estratégias para desenvolver isso. E a mesma coisa, eu tenho vergonha de falar em público e as pessoas ficam me olhando. Então, não olha, tem uma pessoa na frente e uma pessoa atrás. Então, olha entre os olhos das duas pessoas. É como se olhasse só aqui na cabeça das pessoas. E aí, aonde tu olhar, olha a cabeça das pessoas. Tu não vai estar olhando no olho dela. Ou tu está em algum lugar, tu está com vergonha, o que tu pode fazer? Identifica rapidamente alguém que tu está falando e essa pessoa concorda contigo, ela sorri para ti. Então, em determinado momento, olha mais para ela, não ficar só olhando para ela, mas olha, reforça, revisita o olhar nela, que isso te traz confiança. Se tem alguém do outro lado que está dando risada, parece que está tirando sarro da tua cara, por mais que ele não esteja tirando sarro da tua cara, mas para ti parece que ele está tirando sarro da tua cara. Então não olha mais para ele, porque isso vai te desestabilizar. Então são técnicas que a gente vai criando para esse momento. Então se pensar assim, então eu tenho que ser desinibido para trabalhar com recreação. Esse é o perfil. Não sou desinibido, Kleber, então eu não posso trabalhar com recreação? Erro. Pode sim. Desenvolva habilidades e competências para colocar isso em prática. Ainda no primeiro, né, eu não posso trabalhar com recreação. É assim, Kleber, como que eu começo então, né, para trabalhar com recreação? O que eu tenho que fazer? Mas antes disso, eu quero falar para vocês o seguinte. Kleber, gosto muito da palavra recreador. Tem gente que utiliza animador, recreacionista, tem gente que utiliza monitor, brincante, animador sociocultural e tantos outros termos. Eu sei, cada termo tem uma particularidade, mas eu gosto muito de generalizar e chamar de recreador. Não estou colocando todo mundo na mesma caixinha, tá bom? Mas quando eu utilizo o termo, eu utilizo o recreador. Então, se tu é brincante, entra nesse jogo também. Se tu é animador, entra nesse jogo também. Tem algumas pessoas que gostam de chamar de palhaços. Quando eu falar recreador, eu estou falando contigo também. Então, quando eu falo recreador, é todo mundo. Ó, esse risinho com meio com chorinho aqui, quem deu foi meu pai, ó. Até o meu pai tá aqui na live, vai virar recreador também. E aí, como que eu começo a trabalhar com recreação se tu está começando agora? Ou tu quer expandir, ou até mesmo quer ensinar algumas pessoas. Então eu trago para vocês 3 pontos para como começar a trabalhar com recreação. É bem simples, é bem simples. Estude sobre a área, converse com pessoas que já estão na área, vivencie o máximo que vocês puderem de experiências na recreação, hotel, acampamento, colônia de férias, igrejas, ônibus, treinamentos, asilos, hospitais, enfim, o que vocês conseguirem fazer. E aí, depois, visite ou revisite tudo isso de novo. Por quê? Porque eu conversei com alguém e esse alguém me deu informações. Aí eu vi uma coisa em tal lugar e eu aprendi algo. Eu fui lá na prática e vivenciei isso. Opa, então eu revisito de novo. E agora? Já aprendi sobre isso,
vou estudar de novo aquele livro, aquele artigo que falava sobre esse tema que eu trabalhei. Daí eu vejo, opa, é verdade, ó. O que eu li na teoria, fui lá, apliquei na prática, e isso aqui funcionou. Ah, isso aqui eu li na teoria, apliquei na prática, puxa vida, não funcionou. Então não é uma caixinha, uma receita de bolo que vai funcionar. Porque as pessoas são diferentes, os locais são diferentes, as culturas são diferentes. Uma brincadeira que tem aqui no Paraná, em Maringá, onde eu estou, talvez é bem diferente o nome ou algumas regras de Salvador, lá onde está o René do Vale, por exemplo. Acontece isso. Então a gente tem que colocar em prática, praticar e estudar com pessoas e ver pessoas que trabalham na área e falar, meu, como que funciona tal coisa? Me explica, como que é? Daí ele vai falar assim, ó, pra mim foi assim, olha, foi dessa forma. Vai lá, testa na prática, vê como é que é. Por que eu falo isso? Porque para tudo é assim. Eu quero fazer faculdade de medicina. Então eu vou conversar com alguém que é médico para entender como é que é. Quando eu vou no médico e ele vai me receitar alguma coisa, eu fico perguntando para ele, cara, pô, e tal remédio, tal coisa, eu vi tal coisa. Aí o médico vai pensar assim, cara, esse cara aí quer estudar medicina, porque essas perguntas que ele faz é diferente do que a maioria dos pacientes fazem. E é a mesma coisa, tu quer ser recreador. Vai lá, sei lá, vai numa churrascaria e tu gosta muito de carne. Então tu sabe qual que é aquela carne, como que funciona, o tempo dela, daí vai vir o cara, tu vai conversar com a pessoa, tu tem assunto. Então se tu quer aprender mais sobre recreação, converse com pessoas. Se tu já está um tempo na recreação, por exemplo, e aí tu quer ir para uma outra área, serve a mesma coisa. Procura pessoas, lê artigos, vai para a prática nessa outra área e vê como é que funciona e revisita isso tudo de novo, para ver se faz sentido. O segundo ponto é bem simples. Depois que eu entendi como é que funciona, o que, que é, conversei com pessoas, vi vídeo, li artigo, fiz tudo que dava, conversei com outras pessoas, fui lá na prática. Agora é a hora de montar o meu currículo. E como que eu monto o meu currículo? Hoje, há pouco tempo atrás, digamos assim, as pessoas faziam um currículo mesmo, né? Levavam eles no papel, impresso. Hoje algumas pessoas elas mandam por e-mail. Só que o mais o Instagram, que é onde eu estou mais, eu vejo que ele acaba sendo uma vitrine, ele acaba sendo um currículo. Se alguém vai te contratar, ele vai escrever o teu arroba lá, para ele ver o que tu tem feito, o que tu faz, como que tu faz. Então é muito legal, às vezes, a gente fazer um curso e postar o nosso certificado lá no nosso Instagram. A gente ler um livro e colocar lá livro finalizado. A gente estar num curso presencial, eu sei que agora até não é o momento, mas eu estou num curso presencial, eu filmar, eu lá participando do curso, porque não deixa de ser um currículo o Instagram. Então monte o seu currículo, não só no Instagram, pode montar ele na Folha também. Se tu tiver um site lá na aba sobre, né, sobre quem tu é, coloca tudo que tu já fez, aquilo que tu ganhou, os cursos que fez, enfim, monte esse currículo porque alguém precisa saber o que tu faz para saber se tu vai trabalhar com ele ou não. E o terceiro e último ponto não adianta só montar um currículo e deixar lá no Instagram ou deixar ele salvo no teu computador. Então busque as empresas que tu acredita que é uma empresa que faz sentido para ti. Cara, eu gostaria de trabalhar no Clube dos Recreadores, que é a minha empresa. Então manda lá pro meu e-mail o seu currículo. Manda lá para mim o seu arroba para eu ver quem que tu é, para ver se faz sentido trabalhar na minha empresa. Então é só assim que eu vou saber se faz sentido ou não. Então se divulgue, converse com pessoas, envia o currículo, envia o arroba, ou entra lá no Instagram da pessoa, manda uma mensagem e fala, cara, gosto muito da tua empresa, vi que ela trabalha no ramo de hotéis, e eu estou trabalhando com hotéis também, eu acabei de fazer um curso em hotel, muito legal. Você tem uma oportunidade para mim? Eu sei que agora a questão presencial não está funcionando muito bem, mas logo logo já está de volta. Então essas são as dicas para te começar a entrar nessa área. E vai jogando currículo em tudo que é lugar, mostrando o que tu está fazendo, porque isso é muito bom. Então o Instagram ele acaba sendo uma vitrine disso também.